Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, gente, que bom que estamos juntas aqui. Já vi que nossa convidada está chegando. Boa noite a todas as pessoas presentes. Olá, Romécia, Daiane, Comissão de Gênero e Sexualidade do CRP presente aqui. Que coisa boa. Kaline, Dani, feliz também por vocês estarem aqui. Pati, Isabel Ribeiro. Que bom que vocês estão aqui hoje para a gente celebrar o Dia da Psicologia, o nosso dia, né? O dia que a gente pode comemorar todas as vitórias que a psicologia tem, todas as lutas que tem travado e todas as vitórias que tem conseguido conquistar durante todo esse tempo. Né? São 58 anos de psicologia no nosso país. Psia e Gustavo Figueiredo, vamos ver quem está mais aqui conosco, Verena Batista, Edneia, Nádia. Gente, é muito importante que a gente possa estar cada vez mais perto do conselho, que vocês possam se aproximar do conselho, que é a casa de vocês, né? Que a gente possa estar aproximando esse diálogo, trabalhando o papel da instituição no sentido de orientação, no sentido da comunicação com a categoria, o quanto é importante esse trabalho ser feito junto. Samará Gomes, que coisa boa, minha coordenadora aqui comigo, que bom, bem-vinda. Gente, Tatiana aqui, boa noite, parabéns a todos os psicólogos e psicólogas. É muito importante que a gente lembre que a nossa categoria é uma categoria de maioria feminina, né? Eu insisto em usar o artigo no feminino por conta disso, né? Nós somos maioria e a gente precisa estar lembrando a importância, não é? Do gênero, a importância da valorização do nosso papel de mulher nas nossas lutas e nos nossos trabalhos, no reconhecimento do nosso lugar como psicóloga também, né? Então, eu queria começar falando um pouco, né, são 58 anos de história da psicologia, de luta. No Brasil existem mais de 300 mil pessoas, né, profissionais de psicologia. Aqui em Pernambuco já somos mais de 13 mil. E aí isso mostra a importância do nosso trabalho no Estado, da aproximação de vocês como também divulgadores do trabalho da psicologia, divulgadores do trabalho do Conselho, essa aproximação para que a gente construa uma psicologia cada vez mais ética, cada vez mais que defenda o nosso trabalho, que defenda um trabalho que defenda direitos humanos, né, que oriente as pessoas para que as pessoas tenham o direito de ser como elas são, né, que seja uma psicologia antiproibicionista, uma psicologia antirracista, uma psicologia que defenda as pessoas. Nós temos esse papel. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa lembrar do nosso compromisso com a vida das pessoas. Então, a gente está celebrando, mas ao mesmo tempo a gente tem que destacar a importância do nosso trabalho num momento tão difícil como a gente está vivendo hoje, que é esse tempo da pandemia, o quanto que a gente precisa lembrar, não é? E homenagear as pessoas que morreram nesse tempo, morreram algumas por questões
relacionadas à doença, mas outras relacionadas à negligência, à falta de cuidado adequado. Então, é muito importante que a gente lembre que no nosso país teve mais de 115 mil mortes e algumas delas mortes evitáveis se a gente tivesse uma consolidação e um cuidado e um respeito maior com a vida das pessoas. Então, a gente tem o que celebrar, tem o que comemorar, mas a gente também tem que lembrar o quanto que nossa população vem sofrendo, né, nesse tempo de pandemia. A gente, pensando também no sofrimento, de nós estarmos imersos no sofrimento com a pandemia, a gente pensou nesse mês de agosto trabalhar a questão da saúde relacionada à arte, relacionada ao autocuidado. E aí, com muita, mas com muita alegria, eu vou convidar aqui para entrar conosco Raíza, terapeuta, que é psicóloga, que é uma mulher sertaneja, né, que vai trazer um pouco da experiência dela para dividir aqui conosco, para compartilhar conosco. Olá, Raíza, tudo bom? Estamos nós de novo. Pois é, a casadinha, né? Pois é. Que estava na live, né, da secretaria. Uhum. E aí, Samará está aí conosco, viu? Samará está nos assistindo de novo. Camará, eu vi. Então, Oi. gente, eu estava conversando, não é, sobre a nossa campanha, que está associando a questão da arte, do Sim, autocuidado, do olhar integral para a saúde das pessoas e o papel da psicologia dentro de tudo isso. Então, nós teremos esse momento, esse encontro hoje com Raíza. Eu gostaria de começar, né, em nome do CRP, em nome do 16º plenário, agradecendo tua disponibilidade, tua boa vontade de contribuir com tua experiência conosco, compartilhando aqui. Agradecer tua presença, agradecer a contribuição de vários profissionais que mandaram material para a gente nesse período, né? A gente vai ter depois a amostra lá no YouTube, Silvani, que é a nossa assessora de comunicação, e Tiago, que estão trabalhando, né, dia e noite para construir essa campanha de uma forma linda, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, como deve ser aquilo que a gente faz. Quando a gente faz o que a gente gosta, fica tudo muito mais bonito, né? Então, assim, a gente tem uma equipe de comunicação, uma equipe do conselho muito dedicada a esse trabalho, né, de coordenação, as profissionais e os profissionais que trabalham no apoio administrativo. Então, eu queria agradecer realmente a todas as pessoas que se envolveram nesse trabalho, que estão viabilizando a gente estar aqui nessa festa, né? Então, depois ela vai colocar aí o link para a gente ir para o YouTube ver o quanto de arte, o quanto de artista tem na nossa categoria, né? A proposta é que a gente possa ter essa conversa, Raíza, também trazendo isso, né? Da tua experiência. Queria até que você mesma se apresentasse, né? Você poder falar sim. um pouco da tua experiência para a gente dar início à nossa conversa. Então, boa noite. A Olá, palavra gente, é boa contigo. noite. Certo, boa noite a todos e a todas. Então, inicialmente, eu quero agradecer ao CRP 02, na pessoa de Alda, né, e também extensivo a toda a plenária que compõe o conselho. Então, agradecer pelo convite, primeiro pela campanha, né, que é uma campanha em tempos de pandemia, a gente poder comemorar o Dia do Psicólogo e da Psicóloga, arte, não é? É muito apropriado e, assim, muito potente, né? Então, agradecer realmente pelo convite e, a partir daí, a gente vai conversando, né? Então, estou muito feliz, realmente grata, porque hoje é um dia muito importante na nossa profissão. E eu sou Raíza, né? Os que não me conhecem, sou Raíza Figueiredo, sou psicóloga, sou poeta também, escritora, sou professora. Na área acadêmica, eu tenho doutorado em psicologia pelo FPE
e atualmente também eu estou fazendo uma formação em arte-terapia. E aí, o mais a gente vai conversando e se conhecendo melhor, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas que estão chegando, e aí, aos pouquinhos, a gente vai debatendo, vai conversando. Certo. Veja, vocês que estão nos assistindo podem colaborar, podem Isso. participar enviando perguntas. O nosso tema vai ser falar sobre a arte como promotora de saúde mental e de saúde integral. E um destaque para o autocuidado. E aí era interessante, Raíssa, que você pudesse falar um pouco, né, do que é que você traz da Sim, compreensão da importância do autocuidado, principalmente no nosso trabalho, na nossa profissão. Você pode. isso. Exato. Primeiro, assim, essa discussão ela é uma discussão bem pertinente, né, como eu estava colocando, porque a arte, na verdade, ela sempre fez parte da história da humanidade, né, da nossa história. Então, quando a gente vai pegar os nossos ancestrais, os primitivos, os homens das cavernas, né, como a gente aprende na escola, então eles faziam o quê? Eles faziam pinturas rupestres, né, e eles expressavam o dia a dia, o cotidiano, as dificuldades através da arte. E aí, nesse contexto de pandemia, como eu estava colocando também no início, né, da minha fala, é um período que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, na história da humanidade, realmente uma situação com muitos medos, né, com muitas incertezas, mas ao mesmo tempo, que não está fácil para ninguém, como eu costumo dizer, mas ao mesmo tempo, nós estamos sendo levados, né? E a arte ela tem nos ajudado nesse sentido. Então, o próprio Instagram, né, a quantidade de lives que a gente tem, lives de música, com conteúdo bom, lives culturais, enfim, vários órgãos, né, tanto no nível público quanto também na esfera privada. Os próprios artistas também têm levado a arte para as nossas casas. Enfim, as várias iniciativas que nós estamos tendo acesso, livrarias que têm disponibilizado e-books para a gente poder ter acesso em casa, TVs por assinatura também que tem aberto alguns canais, tem flexibilizado algumas coisas nesse sentido para a gente ter o acesso nas nossas casas. Então, eu fico pensando assim, o que seria de nós sem a arte, né? Porque confinados em nossas casas, né? Claro que algumas pessoas estão precisando sair para trabalhar, questão de serviços essenciais e tudo, mas assim, elas vão para as casas. E quando elas voltam, como é que elas vão se reorganizar, né? Se autocuidar e podem ocupar o tempo de uma forma produtiva e prazerosa. Então, a arte possibilita isso para a gente. E aí, assim, é algo que está acessível para a gente, porque um livro, um filme, tirar uma foto, né? Então, até museus, né? Eu estava vendo esses dias vários museus que estão também disponibilizando o catálogo online. Então, quer dizer, você pode perfeitamente estar aqui na sala da sua casa e estar assistindo e estar vendo uma exposição. E a arte ela é muito salvadora nesse sentido, e como possibilidade de autocuidado, né? Que é o que a gente vai detalhar na nossa conversa hoje, né? E é interessante também, Alda, quando você coloca isso, porque para eu poder falar desse autocuidado, eu também acho importante eu situar brevemente como é que eu fui me aproximando desse campo da Uhum. arte, né, e da criatividade, porque é o meu lugar de fala, né, a partir, o meu espaço de fala, como é que eu me posiciono, né, nesse sentido é também muito importante. E aí, no doutorado, né, em psicologia, que eu terminei em 2018, eu pude estudar a criatividade na docência, na educação superior. Então, o que é ser um professor criativo ou uma professora criativa? E aí eu pude conhecer um campo chamado campo da psicologia da arte, que é um campo ainda pouco conhecido no Brasil, embora ele esteja em desenvolvimento, mas ele ainda é um campo pouco conhecido, o campo da psicologia da arte, embora tenha várias produções fora do país, né, fora do Brasil, na Espanha, por exemplo, na verdade, na literatura espanhola, né, na língua espanhola tem muitas produções, mas no Brasil a gente ainda tem pouca produção, embora isso esteja em crescente desenvolvimento, como eu estava colocando. E aí, nesse campo da psicologia da arte, que eu não vou detalhar, porque o da gente é focar realmente na questão do autocuidado, mas é um campo que tem autores como Vygotsky, né, que é um velho conhecido nosso da psicologia,
que tem um livro chamado Psicologia da Arte. Então, além da contribuição no campo da educação, ele também tem essa contribuição na área de arte, que é um livro, né, como eu falei, chamado Psicologia da Arte, um livro pouco em si. Autores como o próprio Jung, né, a teoria da Gestalt, também é uma outra contribuição. Então, tem vários autores, né, como eu falei, Vygotsky, Jung, a teoria da Gestalt, entre outros autores que têm contribuições nesse campo. E aí, como eu estava colocando também, um dos objetos de estudo da psicologia da arte, e aí é nesse ponto que eu vou pegar para discutir o autocuidado, é esse ponto que eu quero aprofundar um pouco, um dos objetos de estudo da psicologia da arte é a criatividade. E aí, na pandemia, o que a gente está sendo requisitado para ser criativo e criativa não é brincadeira, né? Porque é o tempo inteiro se reinventando nos nossos coisas que a gente muitas vezes não fazia, e essa criatividade ela está sendo colocada em ação, né? Então, o quanto ela tem nos desafiado não é fácil, né? Mas o quanto também pode ser produtivo e bom para o nosso crescimento e desenvolvimento, estimular essa criatividade. E aí, como eu estava trazendo para vocês, a criatividade e os processos de criação, mas eu vou focar mais a criatividade. A criatividade é um dos objetos de estudo da psicologia da arte, ou seja, e o que é ser criativo, né? Porque a psicologia da arte vai estudar exatamente um dos objetos é essa criatividade. E o que é ser criativo? Né? É a gente tentar propor soluções diferentes, é a gente tentar, enfim, eu às vezes brincar assim, não é inventar a roda, porque inventar a roda já foi inventada, né? Mas, assim, criar. Muitas vezes a gente cria a partir do que já existe, né? É recriar, é recompor, é recombinar, né? É Vygotsky que dizia isso, é a recombinação, é o rearranjo, né? É a reorganização, é fazer uma articulação nova que ninguém tinha pensado, mas essa articulação ela é feita a partir daquilo que já existe. E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas os nossos colegas de profissão, né, mostraram lindamente essa criatividade, né, na A hashtag. criatividade se aprende, se desenvolve. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Né? Boa colocação, Alda. A criatividade, ela se aprende sim. Inclusive o próprio Vygotsky, que foi o autor referência que eu estudei no doutorado, ele diz que qualquer um pode ser criativo. Porque um dos mitos que as pessoas acham é que a criatividade ela é para poucos, que ela é para artistas, para pessoas excepcionais, dotadas de um talento. Só que Vygotsky destrói esse argumento, essa ideia, e ele diz que qualquer um mesmo pode ser criativo. Basta estimular. Aí por isso que ele defende a importância de desde a educação, os anos iniciais, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que em casa os pais também estimulem essa criatividade. Então ele vai dizer assim que tem que regar, né? Ele vai dizer que tem que realmente essa criatividade tem que ser estimulada para ela poder desenvolver. Mas claro que sim, ela vai dizer que ele na verdade vai dizer que a criatividade é um processo psicológico superior, como ele vai conceber, né, que é um processo do nosso desenvolvimento como seres humanos, e que qualquer pessoa, basta querer, né, pode desenvolver essa criatividade. Agora precisa estimular, né, precisa regar. E aí, como eu entendo a psicologia, como uma ciência que precisa trabalhar sempre dentro do contexto e de um contexto também político, é importante que a gente veja o papel, né, do Estado, o papel dos governantes, das autoridades, que possam estimular e investir nesse processo criativo, né? Por meio de uma escola que estimule a capacidade crítica, que ajude as pessoas a pensar, que promova pensamento, que promova espaços culturais, acesso à cultura, né? Porque isso também é um jeito de estimular a criatividade, né? Você vai no museu, você vê umas pinturas e faz, poxa, eu podia pintar alguma coisa assim também, né? Quando você vê a arte, você também faz uma conexão interna com o seu potencial de arte,
né? Se você não vê Isso. nada, se você só tem como alternativa bar e bebida, você vai fazer um empobrecimento do seu repertório, né? Então, eu pesquei, Uhum. e aí eu estou trazendo isso porque eu comecei falando assim que você era uma mulher que é uma mulher sertaneja, e aí a gente precisa estar falando também para Pernambuco todo e como, o Isso. quanto ainda precisa se estimular a interiorização da arte e da cultura, não é? No sentido de acesso, né? De acesso, de oferta, de ter cinema, de ter teatro, né? Que a gente Perfeito. vai nas cidades e não vê praticamente, né? A Exatamente. oportunidade de criar. Isso, e como é rico, porque veja, a gente só consegue criar e ser criativo a partir do nosso repertório. Então, se a gente não tem um repertório, se a gente não lê, ou se a gente não vai no museu, ou se a gente, ou coisas mais perto da gente mesmo, uma caminhada pode ser muito criativa, você observar as coisas ao seu redor, como é que está o céu, né? A natureza, observar a mudança do tempo, as folhas, né? As folhas estão caindo, então, quer dizer, qual a estação do ano. Então, você está atento, porque na verdade a criatividade ela tem muito a ver também com a observação do mundo ao redor e a tua própria e no caso a nossa própria observação, que a gente chama autoobservação. Então assim, se a gente não tem repertório, né, como você estava colocando, poxa, a gente vai no museu, mas eu conseguiria fazer isso, né? Eu conseguiria fazer um quadro desse ou algo similar. Então se a gente não tem repertório, se a gente não tem material, como é que a gente cria? Então por isso que a gente tem que estimular, né? Então ver um filme, ler um livro, dar uma volta, né? Conversar com pessoas diferentes. Enfim, é bem importante, realmente. Né? E aí foi questionado aqui, né, por Uhum. Dani, a questão do processo depressivo, o quanto que ele dificulta essa condição de perceber-se criativo, né? Porque o processo da depressão ele vai agir exatamente na área da vontade, na área do desejo, há uma desaceleração desse processo, uma lentificação desse processo de reconhecimento e de ver de suas próprias potencialidades. Ela traz essa pergunta, se você puder comentar também sobre isso, né? Claro, porque a depressão ela está ligada a uma letargia, né? Então, um funcionamento mais parado, mais quieto, mais introspectivo. Então, claro, a pessoa pode ficar mais apática, né? Com dificuldade de fazer determinadas coisas e até com dificuldade de estimular essa criatividade. Mas é importante, né? Se ela percebe que existe um adoecimento realmente, então procurar ajuda, né? E aos poucos essa arte, essa criatividade, ela pode passar a ser utilizada, porque a partir do momento que a pessoa vai melhorando o humor, né? Que ela vai ficando mais estabilizada, ela vai ficando mais organizada. Então, esse humor deprimido, ele tende a diminuir, e aí essa criatividade, ela pode ser utilizada, inclusive, para diminuição desse humor deprimido e para essa pessoa ir se reorganizando. Então, a criatividade ela pode ser um estímulo também, ter um potencial curativo para melhorar essa depressão, esse humor deprimido. E aí a gente pode aproveitar para falar da importância da interdisciplinaridade, não é? Se a gente pode associar o cuidado da psicologia com o de uma terapeuta ocupacional, né? A gente pode, ou de uma arte terapeuta, a gente pode fazer esse trabalho conjunto, cuidando de uma forma mais integral desse sujeito, quando a gente pensa nesse olhar também compartilhado de cuidado, né? Exato, e cada área tem sua riqueza, tem a sua Isso, importância, importância, né? sua riqueza e o seu saber específico. É bem interessante, né? E, na verdade, tudo vai ser em prol do bem-estar da pessoa. Então, isso também é bem importante de ser colocado, né? E aí, quando há um quadro depressivo, o cuidado profissional ele é muito importante, né? A intervenção Isso, nesse processo, isso. porque às vezes há um estímulo no próprio funcionamento familiar de entender como falta de força de vontade, é falta de fé, e sai puxando essa pessoa, vá, você não antes não fazia isso, porque agora não está fazendo. E isso às vezes até aumenta o sentimento de culpa e
alimenta o processo depressivo, né? Tem um texto que Fagner canta na música Canteiros, mas é de. Eu esqueci agora o nome da escritora, mas que ela fala isso, que nada dá contentamento, né? Nada do que me Uhum. dizem me dá contentamento. Daqui a pouco vem o nome. E aí é importante que a gente pense isso. Tá com essa área afetada de entender alegria, de entender contentamento e precisa Uhum. de um apoio, de um acolhimento nesse momento para poder ajudar a desenvolver esse processo Isso. criativo, que vem num segundo Exatamente. momento. A pessoa, às vezes, no quadro depressivo, está sem desejo até de vida, né? Então, Uhum. produzir vai tirar de onde, né? Tem que reabastecer para poder ter o que tirar e ter o que transbordar, porque, na minha opinião, a arte é um transbordamento do que a gente tem dentro, né? Uhum. Sim, sim. Exatamente. E aos poucos a pessoa vai, né, se reorganizando, porque um outro ponto também que eu tinha pensado, né, de trazer, que também tem que ver com a fala que você tinha colocado, é a própria catarse, né? Então, a arte, e aí já pensando no autocuidado, né? Porque aí eu estou fazendo o link de como essa arte, de como a arte pode ser usada no autocuidado da nossa categoria, psicólogos e psicólogas. Então, a arte, ela promove exatamente essa catarse. E o que é a catarse? É um conceito que Aristóteles, né, lá na antiguidade, desenvolveu, que é exatamente a descarga dessas emoções, né? Então, quando a gente consegue, as emoções angustiantes, elas são submetidas a uma descarga. E aí, no que essa angústia ela é descarregada, a gente sente um alívio muito grande. Porque quando a gente assiste um filme, ou quando a gente vai ver uma exposição, ou quando a gente lê um livro, ou quando a gente contempla uma fotografia ou uma escultura, por que é que a gente sente aquele alívio, né? Sente aquela coisa de, nossa, que coisa linda, né? Então, assim, ou nos emociona, muitas vezes nos faz chorar também, né? Aquele choro pode ser um choro de alívio também, pode nos levar para muitos lugares. Enfim, mas para não adentrar muito nesse aspecto, retomando o que eu estava colocando, então a arte tem esse poder de catarse, né? De realmente a gente conseguir esse alívio emocional. Então, daí favorecer o nosso autocuidado. Porque quando a gente libera, né? Então, consequentemente, vai promover um autocuidado e, consequentemente, isso vai promover um bem-estar, né? Então, é bem interessante esse poder terapêutico e até mesmo curativo que essa catarse ela vai gerar na gente. Na verdade, é bem interessante. Algumas pessoas estão colocando, né, que se identificam, que fazem isso na vida, né? Edileide está contribuindo aqui dizendo que a arte pode ser um grande estímulo para a promoção de saúde mental, né? E aí a gente, Uhum, nossa campanha esse mês da psicologia foi a gente poder trabalhar a nossa arte, né? uhum, O nosso autocuidado por meio da arte, para que a gente também possa ajudar as outras pessoas dentro desse processo de se ajudar inicialmente, né? é, Garantir esse processo criativo também. E aí, Samara Anacleto está falando aí que é mágico. Pois é, a arte uhum, faz milagre mesmo, né? A sim. psicologia não faz milagre, não, mas a arte faz. A psicologia é exercício profissional, né? Mas vamos lá. E aí tem uma pessoa aqui também, Laís, que está dizendo que infelizmente pegou já em curso se ela vai ficar salva no Instagram. Fica assim que a gente conclui, a gente salva no Instagram do CRP, certo? Uhum. Então, eu queria que você falasse também um pouco mais, não é, sobre as produções que você viu na nossa campanha esse período. Fala. Perfeito. Então, eu estava fazendo levantamento, né? Porque eu fiquei super curiosa. E aí, eu estava fazendo levantamento quando eu estava organizando a fala.
E assim, fiquei fascinada com a diversidade de coisas, né? Muito interessante. E eu consegui identificar nessas produções com a hashtag CRP2 Arte e Saúde, eu consegui identificar várias produções, né? Porque fica salvo no Instagram. E aí, produções com música, com desenho, utilizando artesanato, pintura, né? Na área de artes plásticas, gastronomia, né? Eu vi a foto do seu pão. Sim, gastronomia, teatro, né? Então, quer dizer, eu vi uma pessoa com uma foto que tinha um bambolê. Então, quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa interessante, né? Na foto a pessoa estava com um bambolê. E, assim, a diversidade de artes, né? Foram várias linguagens utilizadas, desde a música, a pintura, a gastronomia, porque fazer pão também é uma arte, a culinária também é uma arte, o próprio artesanato, o trabalho manual. Então, assim, como essas possibilidades, como essas linguagens artísticas, elas são potentes. E como os nossos colegas de profissão, né, têm se beneficiado disso. Então, eu fiquei bem contente de ver essa diversidade de linguagens. Né? Eu mesma enviei um vídeo também, recitando um poema. Então, quer dizer, é uma diversidade muito grande. Né? E isso é muito potente. E quando essa campanha ela foi aberta, né, nesse mês de agosto, então as pessoas elas se sentiram motivadas realmente a enviar as suas produções. Eu mesma saí divulgando em tudo. Divulgando em tudo na rede social, divulgando com o povo de Salgueiro, divulgando no Instagram, divulgando em WhatsApp. E as pessoas dizendo, ótimo, Raíssa, vou mandar, vou mandar. Várias colegas que eu sei que têm essa discussão, esse diálogo com a arte também. Então, assim, achei muito rico, realmente, que a gente tem várias produções, que eu sei que daqui a pouco no YouTube vai ser socializado também. E eu estou curiosa aqui, né, para ver coisas que eu ainda não vi. Mas, assim, muito rico, achei bastante rico e E é bastante oportuno. interessante. E é interessante, Raíssa, dizer, até aproveitar para divulgar isso que você está trazendo, é que vieram tantas produções e continua chegando agora que nem tudo vai poder ser divulgado hoje. A gente vai continuar nesse processo de divulgação mais para frente, pós-Dia da Psicologia, certo? Porque o que a gente quer é realmente divulgar todo o material que chegar. Então, a campanha vai continuar mais para frente, né? Por conta da demanda que veio muito grande. A ideia inicial era a gente conversar sobre aquela música da bailarina de Chico Buarque. Não sei se você conhece a Cidade da Bailarina, é uma música que acho que até a gente já conversou rapidamente no primeiro dia que Só a a gente se falou, bailarina que não tem, né? né? Só Só a a bailarina bailarina que que não não tem. tem. E a gente tem na sociedade esse lugar da psicologia, da psicóloga ou do psicólogo, como alguém que sabe de tudo e que resolve todos os problemas e que segura a onda de tudo e que é muito saudável e que. Né? Ou então, dos dois extremos, ou é louca, louco, ou é o que aguenta tudo, o que dá conta de tudo. Ah, mas você é psicóloga, não vai ter problema com isso, né? Então, dentro de uma pandemia, mas você é psicóloga, não vai ter Não medo, pode não vai ter ter, né? dor, Como não que vai. a gente E não aí, a isso? ideia dessa discussão foi exatamente a gente poder pensar assim, calma aí, né? Nós temos a nossa dor, né? E na sociedade tem muito pouco espaço para a dor de quem cuida, né? Exato. A dor A- de quem cuida fica sempre guardadinha e a ideia da gente trabalhar essa questão da arte foi a gente poder falar também e expressar através da criatividade e da arte as nossas dores nesse momento da pandemia, né? Temos Isso. em outros momentos, mas nesse momento agora nós estamos imersos também nesse sofrimento, nessas ameaças, com esses medos. E aí eu acho importante que tu pudesse comentar um pouco sobre isso, né? Desse lugar idealizado da psicologia que durante muitos anos tem sido até alimentado por algumas pessoas, mas que a gente precisa também romper para talvez humanizar ou trazer de uma forma
mais próxima ao que é ser psicólogo ou psicóloga, né? Particularmente, eu acho ótima a sua colocação e super concordo, até porque isso causa um peso muito grande, né? Para a gente como profissional, como assim? Eu não posso adoecer, né? Como assim? Eu tenho que ser forte o tempo inteiro ou eu não posso ter medo, né? Então, assim, quando você traz esse discurso de humanização e de reconhecer, eu lembro que de tarde você falou, antes de ser psicólogo, a gente é humano, né? Então, a gente tem medo, a gente chora, a gente se alegra, né? Tem hora que a gente quer gritar, e por aí vai, porque a gente é humano, a gente não é psicólogo 24 horas por dia, nem a gente é psicólogo da gente, né? A gente precisa ir para um outro profissional, né? Para um outro psicólogo ou profissional de uma outra área, para fazer o nosso processo de autocuidado, né? Então, eu acho que isso é muito pertinente, porque somos seres humanos. E aí, quando você coloca assim, aquele que cuida, muitas vezes tem a dificuldade de reconhecer que precisa desse cuidado. E eu entendo perfeitamente isso, porque na Secretaria Estadual de Saúde, você sabe, né, que você está com a gente, e eu trabalho no núcleo que atende servidores e servidoras, né? Então, a gente sabe o quanto nós, da área de saúde, muitas vezes, nós demoramos a pedir ajuda, né? Inclusive nós da psicologia. Então, eu acho que é muito importante a gente realmente treinar o nosso olhar para cuidar do outro, mas também cuidar da gente, né? Porque a gente só consegue cuidar do outro se a gente cuida da gente. Quando eu não estou bem comigo mesma, eu não vou conseguir cuidar do outro. Então, isso é muito importante, porque, de fato, durante muito tempo foi alimentada essa ideia, né? Como alguém muito forte, como alguém que não chora, né? Como alguém que é calmo o tempo inteiro. Nossa, a gente tem psicólogos e psicólogos com diversidade de personalidades, né? De modos de ser, mais introspectivos, outros mais extrovertidos. Então, assim, não tem um modelo, né? Não tem Não tem uma padrão. caixinha. Eu até Exato. brinco assim, eu não sou professora de matemática para resolver todos os problemas, não. Professor de matemática que vai resolver todos os problemas. Ou então aquela organização Tabajara, seus problemas acabaram. Não, a gente vai trabalhar a possibilidade de administrar esses problemas, né? Isso. E E aí, aí, quando a como gente lidar com isso, né? Exato. E aí, quando a gente inclui essa arte, né, já que a campanha é uma campanha que fala da arte no autocuidado da categoria, então é uma forma de a gente estar se cuidando. E a gente viu, né, os psicólogos e psicólogas que enviaram trabalhos manuais, que enviaram pinturas, que enviaram textos, que enviaram imagens. Eu vi trabalho com composições também de imagem, com palavras, de imagem com texto e até no post, além de colocar a imagem, escreviam também. Então, você vê uma sensibilidade e realmente como potente utilizar essa arte como estratégia de autocuidado. Então, assim, eu fiquei muito contente com tudo que eu vi, fiquei bem curiosa e estou bem curiosa para ver daqui a pouco também, porque a gente fica na A expectativa. dança, né? A E dança. É, a gente viu muitas coisas. Eu não sei se chegou, mas eu conheço psicólogas que trabalham no período do carnaval, fantasias belíssimas, de uma criatividade, de uma construção artística mesmo, fantástica, né? E aí, essa forma, dessa vivência, dessa possibilidade, ela pode ser, né, fator de promoção de saúde. Né? isso, O exato, quanto exato. você se expressa naquilo que você constrói, naquilo que você se dedica, não é? E aí, assim, aqui isso que você falou que nós não somos psicólogos ou psicólogas 24 horas por dia, a gente precisa também encontrar alternativas de catarse ou de escape para todo esse momento que está sendo vivenciado, né? Inclusive a quantidade de profissionais que a Isso. gente vê usando medicação psiquiátrica, precisando, né? Patologizando a dor é muito grande. Então a gente precisa também discutir, né, dentro da nossa área como a gente pode fazer diferente, né?
Isso. A gente conversou um pouco à tarde sobre a questão do novo normal. E Sim. aí, tu queres falar um pouco sobre isso, que algumas pessoas comentaram aí, como é que tu entende o que é esse novo normal? Você quer Então, eu falar? acho que é um momento de adaptação, né? Eu não sei se é novo normal, eu fico às vezes meio assim com essa palavra, com essa Eu expressão, eu também. não sei o que é feito você tinha dito, né? Eu acho que antes já não estava tão normal assim. Então, se a gente É, diz novo normal, se antes já não estava tão normal, por que é que a gente vai chamar novo normal? Se antes as coisas já estavam meio esquisitas, né? A gente tendo uma série de adoecimentos e um ritmo de vida acelerado, enfim. Mas eu acho que aí, mais uma vez, vem a importância da arte, da criatividade. Quando a gente pensa essa discussão na categoria, né, que é o que a gente está discutindo hoje, porque a arte, a criatividade, todas as formas de autocuidado que nós pudermos utilizar, a gente vai fazer isso para conviver nesse novo dia a dia. Que eu vejo muito assim, Alda, é um dia por vez. Sabe assim, acho que essa frase, ela não está acompanhado como psicóloga, é um dia por vez, né? Eu acho que é o desafio de a gente, que a gente está vivendo tantas incertezas, né? A gente não sabe muita coisa, né, sobre esse vírus, e as pessoas têm se debruçado, têm estudado, mas, assim, muita coisa ainda a gente não sabe. Então, a gente vai precisar se adaptar, viver um dia por vez. Então, esse novo normal, né, se é que a gente pode chamar assim, se tem uma palavra-chave é adaptação, e a adaptação também tem tudo a ver com a criatividade, né? Mas eu queria comentar um pouco ainda também, quando a gente pensa essa questão, né, da arte, eu queria falar também, assim, da importância que eu penso essa arte no autocuidado, mas também para o desenvolvimento da nossa sensibilidade como profissionais. Porque a arte, ela possibilita isso, ela desenvolve nossa sensibilidade. Né? E o nosso trabalho de psicólogo e psicóloga requer muito também o treino da sensibilidade, né? Que a gente desenvolva essa sensibilidade, e a arte possibilita muito isso, né? E uma outra coisa também que eu acho que é interessante trazer, que também a gente já começou a conversar, é que a arte ela traz mais leveza para o cotidiano. Então, aí tem uma relação direta com esse autocuidado. Por quê? Porque o nosso trabalho de profissional da psicologia é um trabalho incrível, fascinante. Eu sou suspeita de falar, porque eu sou babona mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou do tipo que baba, que levanta a bandeira. Desde a graduação, eu estudei na graduação as concepções sobre psicólogo entre estudantes de psicologia, que era tentando pensar um pouco a identidade profissional, como ela já vai se formando a partir da graduação. Aí, no mestrado, eu estudei a questão da psicologia como uma profissão feminina, tentando compreender e desconstruir um pouco essa noção e mostrar que a psicologia pode ser exercida independente do gênero, né? Que o que é necessário para exercer a profissão não é estar preocupado se é homem, se é mulher, mas o comprometimento profissional, né? E não é à toa que a gente tem o compromisso, na verdade, profissional. E não é à toa que a gente tem uma profissão tão linda, né? Tão bonita e, enfim, historicamente, né? Cada vez sendo reconhecida cada vez mais. Mas para não, senão eu vou aí, ó, pano para manga, para eu não ir caminhando para essa discussão e retomando o que eu estava colocando, essa arte também ela tá, eu penso, né, que é uma maneira de a gente, como a gente tem um cotidiano muito puxado, né, nós como profissionais da psicologia, nosso trabalho é muito prazeroso, muito gratificante, mas é um trabalho também que a gente lida, eu digo assim, a gente lida com a dor e a delícia, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, a gente lida com a alegria, mas lida com o sofrimento humano também. A alegria quando o paciente está melhorando, quando ele vai evoluindo, mas muitas vezes eles chegam para nós, né? Muito adoecidos, muito fragilizados. Então, isso também gera pode gerar uma sobrecarga na gente. Então, daí a importância de a gente estar sempre se autocuidando, de a gente estar se trabalhando e utilizar a arte como uma forma desse autocuidado, né, visando a diminuição dessa sobrecarga que pode vir em decorrência do trabalho, né, em decorrência do trabalho como psicólogo. E, claro, a gente sabe que todo trabalho, ele comporta, né, prazer e sofrimento, e com a psicologia também não seria diferente. Né? Embora seja um trabalho incrível, fascinante,
mas a gente lida também com uma sobrecarga física e mental, né? Porque a gente trabalha com o sofrimento humano. Então, a arte pode ser utilizada para diminuir e suavizar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano pessoal e profissional também, né? Para trazer mais leveza. E uma outra coisa também que eu tinha pensado é a própria arte pela arte, né? E ela vai trazer mais leveza, ela desenvolve nossa sensibilidade, mas também poder pensar a arte como a própria fruição, né? O que é que é a fruição? É a utilização prazerosa. Então, é bom a gente estar com a arte, é bom a gente ter a arte no nosso dia a dia, porque a fruição, que é esse conceito de a gente desfrutar daquilo, a fruição nada mais é do que a gente poder desfrutar. Então, desfrutar uma boa leitura, um bom filme, um bom livro, uma peça de teatro, uma visita a um museu que agora precisa ser virtual. Então, assim, a arte como fruição, que é a arte como a gente ter o prazer de ver aquilo, né? Ter o prazer de ver uma obra de arte, ter o prazer de desfrutar aquilo. E para a gente da psicologia é maravilhoso, porque reabastece a gente. Logo, a gente trabalha com o humano, né? E a arte expressa o humano nas suas mais variadas manifestações. Então, a fruição é isso, é a gente ter prazer em ver aquilo, né? A gente realmente sentir isso, esse prazer, essa alegria. Enfim, são muitas possibilidades, né? Pois é. E aí, assim, trouxeram aí a questão do cordel, né? Existem muitas mesmo Isso, manifestações. muitas. Veja, e quando a gente está trazendo, quando você está falando da questão da arte, eu me lembrei muito dessa, do, da abertura do olhar e da abertura das possibilidades que a arte nos propicia, né? Sim, Então, para que eu me encontre com o outro, né? Com a outra pessoa, eu preciso ter um olhar ou uma percepção, porque aí a gente pode falar de alguém que tem uma deficiência, que nem veja pelos olhos, mas que tem essa percepção do outro como um sujeito livre, né? Eu penso que a isso. arte, ela fala da liberdade e a psicologia precisa defender a liberdade do outro ser, o que ele pode ter, essa amplitude dessa dimensão de sujeito de desejo, de sujeito de a identidade daquela pessoa, ele ter a liberdade ou ela ter a liberdade de ser o que ela quer ser, o que ela acredita que ela é, o que ela pode ser, Sim, né? Então, pois é. esse processo de transformação, e aí é por isso que eu sempre trago a psicologia num contexto político. A psicologia precisa. Não existe outro tipo de psicologia. Não é quando eu digo assim, nós estamos defendendo uma psicologia antiproibicionista, uma psicologia antirracista, uma psicologia feminista. E aí eu digo assim, mas é possível fazer psicologia de uma outra forma, né? E aí, assim, é, é impossível. É impossível se eu entendo que para você ser feliz, você tem que ser homem ou mulher. Para você viver, você tem que ser hétero. Você não vai fazer psicologia, você não pode ser psicólogo ou psicóloga, você não pode ser terapeuta, porque você não vai permitir que o outro viva, o outro seja. Você vai se usar como única referência. E aí é muito importante o olhar da arte que faz com que a gente entenda que um prego, né, pode se transformar numa arte, como um palito de picolé pode virar arte, né? O que ia para o lixo pode virar arte, e um grande quadro maravilhoso de um artista plástica também é arte. Então, o humano ele tem essa dimensão múltipla, infinita, infinita de tudo, né? Dessa capacidade de transbordar, como eu falei, e de ser, né? De ser humano. Então a gente precisa ir rompendo com essas caixinhas. Tem uma música de Raul Seixas,
Ah, era Cecília Meirelles, a música que eu falei antes, mas agora eu estou falando de Raul Seixas. Tem uma música dele que é o Sapato 36. Quem foi meu aluno é, já ouviu falar, porque toda aula eu falo desse Sapato 36, que é uma música que Raul Seixas fala de que o pai dele comprava um sapato para ele, sempre o sapato número 36. Não viu que ele cresceu e que o pé dele agora é 37 e que o pai precisa ressignificar que ele agora é um adulto que já usa um número maior de sapato. E o pai continua prendendo ele, né? Prendendo para ele caber naquele sapato 36. A psicologia ela precisa ser uma sapataria com múltiplos tamanhos de E pés, cada um né? E olha seu precisa, tamanho, né? até para quem Que não cada tem um pé, olha seu tamanho. Exato, né? exato. Então, eu acho que a gente Ah, precisa estar discutindo muito essa exato. possibilidade desse encontro com a Abertura. outra pessoa, sem esse meu padrão, né, Isso, heteronormativo, sem esse padrão isso. pautado no que eu aprendi no passado, né? De como foi a minha formação. Eu tenho 52 Exato. anos, então eu tive uma educação bem, aquela educação bancária no começo lá do processo de repressão, né? Então, é preciso que a gente se rompa, a gente quebre com esses paradigmas e com esses padrões para poder a gente viver realmente uma psicologia que seja transformadora, né? Isso, perfeito, perfeito. E aí eu queria aproveitar a tua fala, porque eu estou vendo que a gente daqui a pouco está se encaminhando para o final. É, Eu queria trazer uma poesia, que na verdade foi uma poesia que eu utilizei na minha. Tão interessante que eu fui revisitar o meu discurso de oradora, que eu fui oradora da minha turma. E isso em 2011.2, quando eu me formei, né? Vai fazer 10 anos daqui a pouco. O tempo passa rápido. E aí eu me falei, lembro que não, no eu me discurso. formei em 88. Não fale de tempo, não. Vamos mudar de assunto. Pronto, abstrai, abstrai, abstrai. E eu me lembro que eu trouxe uma poesia de Emily Dickinson, que é uma poeta norte-americana, que tem tudo a ver, para mim, com eu da psicologia. É de Emily Dickinson, se chama Florescer. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Florescer é resultar. Quem encontra uma flor e a olha descuidadamente, mal pode imaginar o pequeno pormenor que ajudou ao incidente brilhante e complicado, e depois oferecido tal borboleta ao meridiano. Encher o botão, opor-se ao verme, obter o que de orvalho tem de direito, escapar ao vento, evitar a abelha que anda à espreita, não decepcionar a grande natureza, que a espera nesse dia. Ser flor é uma profunda responsabilidade. Então, a vida de uma flor, né, que a gente acha, a vida de uma Livros. flor, não é lindo? A vida de uma flor que a gente olha assim, né, e acha que é aquela coisa, claro que é lindo uma flor, mas às vezes a gente olha, né, na correria do dia a dia, não percebe todas as batalhas que ela já teve que travar, né, na história dela de flor, assim como nós, profissionais da psicologia, né, temos nossas batalhas também diárias, os nossos desafios diários, né, e como a arte ela pode ser utilizada para suavizar isso, né, para trazer mais harmonia. Então, seja qual for, né, geralmente as pessoas elas se identificam com algumas linguagens mais do que outras. Tem gente que vai mais para o cinema, ou tem gente que vai mais para o teatro, tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de música. Eu mesmo gosto de tudo, ou praticamente tudo. Acho que é difícil uma coisa que eu não goste. E queria saber pintar, queria saber fazer um bocado de coisa, mas tudo bem. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. A gente Mas tá chegando no finalzinho, né? E aí, eu assim, sei. a Uhum. gente vai continuar essa comemoração lá no YouTube, né? Silvani vai Exato. botar o link aí para a gente ver. Quem não mandou ainda a sua arte,
Isso. Mande, né? A arte também é ousadia, né? É audácia, é você se lançar, é você criar, é você se jogar e admirar aquilo que você pode produzir, aquilo que você pôde produzir. É, Exato. e o florescer é isso, é respeitar esse tempo, né? Quem Isso. Exatamente. essa coisa do plantar, ele é muito significativo porque ele vai, se você acelerar o processo, você tem muita chance de matar a semente, Pois é. né? E Então, falando em respeitar o tempo processo, da outra pessoa, né? exato. Respeitar Falando em os processo, direitos. exato. Falando em processo, eu também queria mostrar o meu livrinho, né? Meu livro de Sim. poesias, o coletor. E quero só, assim, eu sei que tá o tempo bem apertado, bem corrido, mas a poesia ela é bem curta. E eu acho que dá para fazer. Se não der, tem nada não. Aí fica em aberto, mas eu vou agradecer, né, a vocês pelo convite, né, pelo conselho, ao conselho pelo convite que me foi feito e estou à disposição para contribuir nas próximas, né? A gente segue, mas muita gratidão mesmo. Aí eu vou recitar para vocês. Antes da poesia, eu só queria lembrar vocês só uma coisa, que amanhã a gente tem uma live, né, que é Certo. a gente também está durante esse período comemorando, né, e defendendo a questão da visibilidade lésbica. E o Conselho vai Sim. fazer amanhã um debate no Facebook, porque vai ter a participação de mais pessoas, visibilidade lésbica e saúde integral, psicologia e cuidados mútuos. E ele foi construído, esse encontro de amanhã foi construído com 3 comissões, né? A gente está conseguindo fazer o que a gente sonhou, e isso é maravilhoso. A Comissão de Gênero e Sexualidade, junto com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Enfrentamento ao Racismo, do CRP. Então, essa junção dessas leituras, né? A gente ainda precisa de comissões que discutam, que aprofundem, que mergulhem em alguns temas, porque a gente ainda está precisando defender o óbvio, né? Isso, Lamentavelmente, exatamente. a gente ainda precisa defender que as pessoas têm direitos, a gente precisa defender que as pessoas precisam ser respeitadas do jeito que elas são. Lamentavelmente, ainda Perfeito. precisamos defender o óbvio. Mas aí a gente vai terminar, já que é Exatamente. festa, falando da Pois é, sua. e daqui a pouco, perfeita a sua colocação, e avisar o pessoal que continua no YouTube. Então, todo mundo vai para o YouTube daqui a pouco. O poema é assim: Processo Poieses. Gráficas são nascedouros de calendários paridos em setembro. Vendem-se agendas antes do romper do ano. Há conexões por toda parte: Wi-Fi, internet a cabo, telefones celulares, mensagens instantâneas. Permanece o corpo humano desconectado. Ritmos de respiração vivem fora do corpo. O mundo tem muitos ruídos. Conhece-te a ti mesmo é tarefa do século. Enquanto isso, palavras esperam nascer. Vivem outro ritmo. Esperam leves inspirações e expirações. A vida vista com olhos de poema, sutis. Quando se atinge esse estado, escrevem-se imagens, sons, sensações. Em andanças de barco, no domingo, pega-se no ar da tarde. Ventos carregam som de árvore. Folhas d'água moram em rios e terminam os versos de poema. Então, que a gente, como profissional da psicologia, possa reconhecer os nossos próprios processos, né? Nossas inquietações, nossas alegrias, nossos medos, nossas angústias, nossas conquistas, e que a gente possa se cuidar com a arte, né? Ou com aquilo que a gente avalia como sendo melhor para nós, mas consideramos que a arte é uma excelente estratégia, uma ferramenta muito importante, e que a gente possa continuar se cuidando para poder cuidar dos outros da melhor forma. E agora com Então, Alda. então, gente, boa noite. Pouquíssimos segundos. Eu só queria agradecer quem está presente, agradecer a Eu você muito e dizer que a gente agradeço vai muito se a ver. mim. A gente se vê já já, e que o nosso papel na psicologia é de liberdade, né? De libertar as pessoas desses padrões que são adoecedores. Então, vamos falar de promoção Isso. de saúde integral, cuidando das pessoas para elas serem livres e serem sujeitas de direitos.
Boa Tá. noite, Parabéns obrigada. ao CRP Até pela já. campanha. Então, de parabéns pela campanha, pela iniciativa. Massa, Obrigada. massa, muito obrigada. Eu que agradeço.